Olá! Você certamente já ouviu falar muito sobre o regime de tributação simplificado, que é popularmente conhecido como Simples Nacional. Nos últimos anos, a legislação que regulamenta esse regime sofreu diversas alterações, o que já não justifica a expressão simples em seu nome. Enfim, a Lei Complementar 123 de 2006 prevê em seus artigos 29 e 30 as situações que, em ocorrendo, excluem o contribuinte desse sistema, devendo ele, então, optar por outro regime no próximo período de apuração, ou, por vezes, já no mês seguinte em que ocorrer a situação impeditiva. Resumidamente, podemos afirmar que são 3 as situações em que o contribuinte precisa comunicar a sua exclusão do Simples Nacional. A primeira ocorre por opção do próprio contribuinte, que não deseja mais se manter neste regime ou percebe que outro sistema pode lhe ser mais vantajoso. Neste caso, o contribuinte tem até o final de janeiro de cada ano para comunicar à Receita Federal, mas os efeitos do novo regime, seja ele real ou presumido, já se darão desde o dia 1º de janeiro. Outra situação ocorre quando a empresa incorre em alguma situação de vedação, como passar a exercer uma atividade que não está permitida por esse regime simplificado. Neste caso, o contribuinte tem até o final do mês seguinte em que tenha ocorrido a situação impeditiva, mas o efeito tributário se dará já neste mês subsequente. A terceira hipótese é quando a empresa extrapola o limite da receita bruta prevista na lei, que hoje é de 4.800.000. Aqui 2 situações podem ocorrer. Se o limite for ultrapassado, mas este excesso não for superior a 20%, a comunicação precisa ocorrer, mas o regime só se altera em janeiro do ano seguinte. Mas se o excesso do faturamento superar os 20%, o comunicado deve ocorrer até o final do mês seguinte, mês este que já trará os efeitos do novo regime escolhido pela empresa. Perceba que, então, em 2 situações, o regime tributário foi alterado durante o exercício social, quando o limite de faturamento extrapolou os 20% e quando a empresa passou a exercer uma atividade vedada ao Simples Nacional. A dica que eu deixo hoje é para que você se atente a isso e não deixe de avaliar os impactos que essas alterações podem trazer aos seus contratos. Até a próxima, um grande abraço.